difíceis, para alguns chegam a ser considerados impossíveis. Mas nessa noite eu quero ministrar uma palavra profética para a sua vida, de que hoje Deus nos dará uma unção onde nós vamos alcançar objetivos impossíveis, aqueles que vocês estavam, tendo dificuldades. Hoje Deus está liberando uma unção nova sobre as nossas vidas, e coisas serão alcançadas, e portas serão abertas, e mares serão atravessados, e os Jordão serão atravessados, muros cairão por terra, e nós alcançaremos as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. A cidade de Jerusalém, ela estava destruída, seus muros caídos, suas portas totalmente arruinadas. O povo estava disperso, estava aprisionado, estava cativo, estava em prisões. E os poucos que ali restavam em Jerusalém estavam cabisbaixos, desanimados, entregues ao fracasso, vendo sonhos sendo despedaçados, imagens roubadas. Aquilo que era o máximo de orgulho para a nação, agora eram apenas cinzas e apenas lembrança do passado, num presente desolador. O povo olhava uma cidade construída, erguida, prometida, uma cidade da promessa, que começou desde Abraão, e depois veio Jacó, e Deus falou: teu nome não será mais Jacó, mas teu nome será um nome profético. A partir de hoje você vai se chamar Israel. E de Israel, de Jacó, da herança de Abraão, Deus levantou um povo prometido, e Deus ergueu uma cidade no meio do deserto, uma cidade, irmãos. E é interessante como Deus faz as coisas. O povo estava no Egito, o povo estava simplesmente desfrutando das bênçãos do Egito por causa de José. E aí, de repente, a bênção se torna dores. O povo que fora convidado por Faraó, agora ele é escravo de Faraó. Porque é assim que o mundo faz. Você é convidado, você é bem recebido, depois você se torna escravo, cativo, prisioneiro. E aí o povo estava prisioneiro. Aí Deus levanta o libertador Moisés, e Deus chega através de Moisés vai até Faraó e fala assim: deixe o meu povo ir. Mas para que vocês querem sair? Porque Deus está conduzindo o povo para uma grande festa no meio do deserto, para uma celebração. Irmãos, agora imagine vocês: deserto é lugar de festa, irmão. Deserto é lugar de celebração. Não. Mas com Deus, todo deserto vira festa, todo deserto vira motivo de celebração. Não importa o teu deserto, hoje Deus transformará em celebração, em nome de Jesus. E agora a nação, através da desobediência, através do pecado, da infidelidade, cai na mão dos saqueadores, cai na mão de nações inimigas. E o povo entra, destrói a nação, conduz muitos para a prisão, para ser preso. O povo livre agora estava cativo. O povo que gozava da liberdade agora estava sofrendo os grilhões da prisão. E os poucos que ali restavam olhavam para aqueles muros caídos, os portões derrubados, a cidade totalmente saqueada, e eles viviam apenas da lembrança. Este era um lugar onde Deus havia erguido uma nação do meio das cinzas, uma nação profética. E o que restara? Um sonho desolador. Quantos não estão assim, irmãos? Vivendo à margem dos seus projetos, tendo seus sonhos cada vez mais distantes, presos a circunstâncias, cativos a tempestades, que parecem não ter fim, cabisbaixos, desanimados, entregue ao desespero, ao fracasso, onde os pequenos sinais de uma grande chuva parece êxtase de um comportamento surtado e viciado e acostumado com a sequidão do deserto.
O que era seu orgulho, agora virou apenas cinza. O que era seu oásis, agora virou semelhante àquele vale de ossos secos de Ezequiel. O povo de Israel estava assim, e muitos estão assim. Neemias sabia que existia uma sentença, algo que estava determinado a acontecer, mas não precisava acontecer. Muitas coisas acontecem por causa das nossas omissões, por falta de assumir uma posição em nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso ser. Uma escolha errada que fazemos gera maldições em nossas vidas. Deus procura pessoas que se coloquem entre o bem e o mal, um intercessor que se coloque na brecha. Está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, diz assim: procurei alguém nessa terra, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Amados, Jerusalém, ou melhor, essa é uma profecia de Ezequiel feita no momento de cativeiro na Babilônia. Deus puniu os povos por causa dos seus pecados e por causa da sua infidelidade. Jerusalém estava sitiada durante 18 meses e ela não resistiu e caiu perante o poder babilônico. Os muros foram derrubados, as suas portas queimadas, o templo de Deus, aquele templo de Salomão, fora totalmente demolido. As pessoas foram levadas cativas, porque não havia ninguém que se colocasse a favor do povo, se colocasse na brecha, que tivesse um clamor dentro de si, que enxergasse as coisas na perspectiva de Deus. As palavras proféticas do profeta Ezequiel mostravam o desejo de Deus. Irmãos, a nossa geração está assim. Há povos sofrendo, há povos sendo destruídos, há nações sendo desfiguradas, há lares que estão sendo completamente desarraigados, desfigurados, completamente oprimidos, por falta de um que se coloque na brecha, que seja a voz profética de Deus, que seja canal de bênção de Deus, que seja a extensão da misericórdia de Deus, que seja o brado da graça de Deus, que seja reflexo da luz de Deus, e que seja simplesmente o conteúdo do sabor, do sal, do tempero de Deus neste mundo. Deus procura um que esteja na brecha. Sabe, irmãos, o desejo de Deus era isso: que alguém se colocasse, que alguém surgisse, que alguém se apresentasse a Deus. Porque na verdade nós vivemos numa época onde muitas pessoas falam de Deus, mas não vivem para Deus. Nós vivemos numa época onde muitas pessoas se dizem ser de Deus, mas não produzem frutos para Deus, são infrutíferos. São como aquela figueira que Jesus procurou simplesmente uma fruta e não encontrou. E o que a Bíblia diz? Jesus lançou uma palavra sobre ela e ela murchou do último galho até a raiz. É isso, irmãos. As pessoas estão murchas, as pessoas estão sem brilho, as pessoas estão sendo reflexo da glória de Deus. Quando a gente olha cristãos cabisbaixos, tristes, cristãos, completamente desanimados, a gente começa a perceber a falta do reflexo da glória de Deus. O que é isso? Alguém precisa se apresentar a Deus, alguém precisa estar na brecha para ser voz de Deus nessa geração. Amém? Amém. Por 140 anos a palavra do profeta Ezequiel ecoaram, e finalmente chegou aos ouvidos de Neemias. Aonde a palavra encontra espaço, ela vai produzir fruto. Se hoje você der ouvido à voz do Senhor e a voz de Deus entrar no seu coração, ela vai produzir
fruto. Se a voz de Deus entrar na sua vida, ela vai fazer você frutificar, ela vai fazer com que você resplandeça, ela vai fazer com que a glória de Deus simplesmente transcenda através de você. Glória a Deus. E Deus está levantando uma geração que vai restaurar aquilo que foi destruído em nome de Jesus. Existe palavra profética para esta geração, e essas palavras, ao entrar no seu coração, Deus irá fazer com que frutifique. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Desse jeito, Pai. Neemias nasceu na Babilônia, mas não pertencia à Babilônia. Ele estava cativo, mas tinha um espírito de liberdade. Você pode não ter nascido num lar cristão. Eu não nasci num lar cristão, e muitos aqui não nasceram no lar cristão. Alguns experimentaram ainda o peso do mundo, o cativeiro do mundo. Muitos experimentaram o dissabor, muitos experimentaram as dores, muitos experimentaram a escuridão. Mas Deus vai te levantar para restaurar essa geração, para restaurar a honra do Senhor aqui na terra. Deus vai levantar aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Deus vai fazer com que aquelas pessoas das quais ninguém deu crédito, que sejam voz de Deus no meio desse deserto chamado mundo. Depois de 90 anos, irmãos, por causa de um homem chamado Neemias, Deus trouxe uma geração de volta. Existem coisas e promessas para se cumprir, mas você precisa sair da zona de conforto e fazer algo extraordinário para Deus. Deus te chamou para deixar uma marca que transcenda a sua vida. Ele quer que você seja um revolucionário dos céus. Glória a Deus. E sabe uma coisa, irmãos? Nós não precisamos criar uma guerra. Já existe uma guerra entre céus e a terra travadas pelas almas. Eu estava olhando esses dias uma reportagem, eu fiquei chocado. O repórter, provavelmente um pesquisador, ele chegou a uma dura conclusão e falar dessa maneira: eu estou atravessando alguns lugares históricos na Europa, lugares que foram berço do pentecostalismo, lugares que foram berço do avivamento e que hoje se acumulam em templos vazios, países que eram considerados a extensão, o espelho da ação de Deus, o sopro do Espírito, hoje perderam completamente a sua identidade. Vivem à margem de um passado progressista, caminhando sem destino, onde templos agora se transformaram em cassinos, em bares, em boates. O lugar que enviava missionários, inclusive o país, o nosso país, principalmente o pentecostalismo, não é? Ele foi fruto de missionários que vieram desses avivamentos. Agora, são países que clamam por missionário, porque estão completamente perdidos, sem rumos. Pessoas das quais precisam de ouvir a palavra profética e desafiadora para arrancar as escamas dos olhos que foram cegados pela vaidade e pela imoralidade, e purificar os ouvidos cheios de comissões que detectaram, que taparam, que simplesmente obstruíram a voz do Espírito de Deus. Amados, Neemias nos ensina que precisamos aprender a reparar situações. Se você estiver fora ou melhor, Neemias em 52 dias realizou uma obra que durante mais de 90 anos não pôde ser feita. Tantas outras coisas poderiam ser feitas em um tempo tão longo. Irmãos, 90 anos os muros de Israel estavam caídos. 90 anos. De repente um homem, Neemias, ouviu a palavra de Deus. De repente um homem, Neemias, foi desafiado por Deus. E quando ele percebeu que Deus precisava de alguém que estivesse na brecha,
Neemias simplesmente falou assim, a palavra entrou e frutificou. E em 52 dias, ele fez o que não estava sendo feito em 90 anos. 90 anos sem muro, 52 dias Neemias ergueu o muro. Irmãos, não importa quanto tempo a tribulação perdura, não importa quanto tempo as forças inimigas operam, não importa quanto tempo as nações estão desfiguradas, estão na escuridão, se hoje a voz profética de Deus chegar ao seu coração e você se apresentar a Deus, 52 dias serão dias proféticos na sua vida e na vida desta geração. 52 minutos, 52 dias, 52 etapas, 52 meses poderá ser feito aquilo que durante 90 anos ficara sem ser feito, porque alguém deu crédito à palavra de Deus. Alguém ousou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amados, é bem verdade que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e encontra dificuldades nessa proporção ou nessa dimensão, a gente vai entender que provavelmente, diante de tanta catástrofe, nosso problema talvez não alcance proporções tão grandes. Mas eu tenho algo para te dizer. Hoje, o Espírito de Deus quer reescrever a sua história. Hoje, o Espírito de Deus, assim como fez com a história de Israel, provavelmente os povos falaram: aquilo que Deus ergueu está ruído e já não existe mais. Mas Deus falou assim: não, um homem ousou ouvir a minha voz, e os muros serão reerguidos, as portas serão colocadas, o povo voltará, a nação será erguida, e o sonho de Deus vai continuar. A oposição, ela vem de todos os lados e de diversas partes. Neemias se viu ameaçado por pessoas da própria nação, gente descomprometida que não aceitava simplesmente ser parte da história, queriam ser a história, mas sem esforço e sem dedicação. É por isso, irmãos, que quando a gente se coloca na presença de Deus, quando você simplesmente fala assim: a partir de hoje eu vou buscar o Senhor, quando você determina em seu coração: quero ter uma vida consagrada, quando você simplesmente fala: eu quero ter compromisso com a palavra de Deus, aí, irmãos, pessoas que nunca reagiram a nada começam a se reagir e começam a ser voz na sua vida para te desanimar, para te fazer parar. Pessoas que simplesmente do nada aparecem e vão querer simplesmente lançar sobre você palavras, sobre você simplesmente algo que vai te abalar as estruturas. E Neemias estavam lá, as pessoas, mesmo ouvindo ele fazer a obra, as pessoas se apresentaram como uma opção saudável, como uma palavra amiga, como cooperadores, mas com o intuito de atrapalhar, de desanimar, de desestruturar. A palavra de Deus diz, irmãos, que se nós não vigiarmos, nossas palavras não podem ser palavras que causam doenças. Se nós não vigiarmos, nossas palavras podem matar. Se nós não vigiarmos, nossas palavras podem fragilizar, podem desanimar. Mas Tiago diz assim: de uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Mas você pode reter. A Bíblia diz assim, que nós devemos reter o que é bom. A palavra diz que nós não estamos isentos
de recebermos palavras negativas, dardos inflamados do maligno, mas você pode não aceitar, você pode rejeitar, você pode desprezar, você pode simplesmente fazer com que todo aquele poder que está escondido em algumas palavras não cause efeitos negativos na sua vida. E como Neemias fez isso? A palavra de Deus diz que ele falou o seguinte: eu estou fazendo uma grande obra, eu estou ocupado, eu estou num grande projeto. Então ter na nossa mente o grau de importância daquilo que fazemos para Deus, o valor daquilo que nós estamos simplesmente plantando, gera em nós uma imunidade forte. Aleluia. Uma imunidade espiritual, da qual nós afugentamos as investidas do mal. Vou terminar essa meditação mostrando para os irmãos o seguinte: no Neemias, no capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: agora as moradas estão reconstruídas e os portões estão todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores, dos levitas. Eu quero dizer, irmãos, que não bastava só levantar os muros, era preciso colocar portões, era preciso colocar guardas, porque eu quero que a palavra de Deus está querendo que nós entendamos é que no momento em que Deus gera um milagre, e no momento em que nós experimentamos a ação sobrenatural do Espírito Santo, isso é só o começo. A obra de Deus é crescente, a obra de Deus é contínua. A palavra de Deus diz assim: de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Osés falou assim: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Deus falava assim para o povo de Israel: fortalecei-vos e levantai vossas mãos cansadas. Quero que os irmãos fechem os olhos um minutinho, por favor. Ó Deus, em nome de Jesus, sonda os nossos corações. Ó Pai, envia a graça do Teu Espírito sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. 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 Um homem e uma mulher é o que Deus precisa para que o milagre aconteça. Amém? Eu quero nesse momento fazer duas orações, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. A primeira oração que eu quero fazer, e eu quero chamar aqui, eu quero chamar a Cláudia, quero chamar a irmã e quero chamar o William.
Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Leandro, o que você diz? Tudo isso aqui na frente, por favor. Graças a Deus. Eduardo, ajuda aqui. Tira vocês. Quero que a igreja se coloque de pé, amém? Graças a Deus. Irmão Eduardo, pastora Ruth. A pastora Ruth tem que estar aqui também. Pode ficar aqui. Amém? Irmão Eduardo vai estar ungindo os irmãos, as irmãs. Nós vamos estar orando agora. Deus vai estar ministrando cura aqui nessa noite, amém? Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Exatamente, é para ungir, Eduardo. Bota azeite aí, Eduardo. Amém. Bota azeite aí, amém? Glória a Jesus. Nós vamos estar orando agora, irmãos. Amém? E vamos orar para que Deus possa ministrar cura aqui nesta noite, amém? O Senhor hoje tocou em meu coração, disse que vai ministrar curas sobrenaturais. Então nós vamos orar agora. Eu tenho certeza de que o Espírito de Deus vai estar agindo aqui, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, segundo a tua palavra, em tudo aquilo, ó Deus, que tu tens ministrado ao nosso coração, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos ministrar sobre as tuas vidas, sobre os teus filhos, a completa restauração da sua saúde. E agora, Deus, em nome de Jesus, nós queremos repreender toda a enfermidade, da cabeça à planta dos pés, toda enfermidade que age sobre os órgãos, sobre a pele, que provocam gorduras, obesidade, todas em nome de Jesus, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Traz ao Senhor a tua bênção, aleluias, aleluias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero ministrar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a cura, completa restauração da saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministro a saúde, recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cura, Pai, cura. Toca agora no William, cura, Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal-estar, toda, em nome de Jesus, irregularidade nos órgãos, em nome de Jesus, receba agora o toque do Espírito de Deus, e seja completamente curado agora, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, amém. Os irmãos podem sentar. Obrigada, Senhor. E os irmãos abram a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Quero explicar uma coisa para os irmãos que estão visitando. Nós vamos ceiar agora. Todos aqueles que ainda não são batizados, não é? Você vai participar conosco
pegando uma uva. Amém? E todos os irmãos que já são batizados vai pegar o pão e o suco de uva. E os irmãos que não são batizados ainda vão pegar apenas a uva. Amém? E na hora vocês vão celebrar conosco. Amém? E amém, graças a Deus. Eu estou sentindo de Deus que ainda nós vamos fazer outro momento de cura aqui. Aleluia. Eu sei que hoje haverá uma ministração de Deus sobre as enfermidades. E elas vão sair em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O irmão não se assuste. Se as irmãs tiverem que segurar, sai. E o William é a calça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus. Eu quero também pedir que o Diácono Odilon esteja aqui bem à frente, né? Nós vamos daqui a pouco oferecer, apresentar a Deus pão, cálice, amém? Que Odilon aqui, amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem esse cálice, façam isso em memória de mim. Amém. Nós agora vamos apresentar a Deus o pão e o cálice. Amém. E a uva também. E daqui a pouco os irmãos que não são batizados vão pegar a uva. Amém. E os irmãos são batizados vão participar da ceia. Isso para que todos participem e ninguém deixe de participar. Amém? Graças a Deus. Quero pedir a pastora Ruth que venha aqui orar pelo pão e pelo cálice. Amém? Pastora Ruth. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós vamos te apresentar o pão, ó Deus, que representa o teu corpo, em sacrifício vivo para a salvação de todos nós. Te apresentamos, Senhor amado, o vinho, ó Pai, aqui representado pelo suco, para que possa, Senhor amado, fazer relembrar as nossas memórias, fazer reacender nos nossos corações, que é o teu sangue que foi vertido, jorrado naquela cruz, até a última gota, ó Pai, para que eu fosse salva, para que fôssemos salvos e libertos, para que pudéssemos, ó Deus, herdar os céus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós te apresentamos, Senhor, como um símbolo, ó Pai, de amizade, de amor, de prosperidade, Senhor, de vitalidade e de vida, essas uvas, ó Pai, para que os nossos irmãos que ainda não são batizados, ó Pai, possam estar, Senhor amado, compartilhando conosco esse momento de alegria, de amor, de restauração, de renovação, de refrigério, Senhor, porque a tua palavra fala que ó, quão bom e quão suave é viver unidos com os irmãos. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos nessa noite, te apresentamos estes elementos para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos. Renato distribuiu as harpas. Nós vamos cantar o hino de número 39 da harpa. E o Odilon, o diácono Odilon já vai estar. A Odilon e a missionária Cláudia distribuindo pão e cálice, os irmãos peguem e eles esperem até que todos sejam servidos. Amém? Graças a Deus.
Glória a Jesus. Eu vou tocar então. Glória a Deus, aleluia. Seja o teu sangue, irmão Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Todos chegaram, irmãos? Amém? Amém. Os irmãos com a uva, os outros com. Né? Amém? Então vamos celebrar em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem comer o pão e tomar o vinho em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós estamos gratos, ó Pai, pela tua presença, Senhor, neste lugar. Aleluia. Nós fazemos assim, Senhor, até que o Senhor venha nos resgatar, Pai.
estaremos contigo numa grande ceia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus, os anjos celebram, aleluias, aleluias, a morte, o sacrifício de Jesus, a ressurreição, tudo por amor. Oh, Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória.